Novamente, se nós compararmos aqui um potencial de ação do músculo cardíaco comparado com o potencial de ação de um músculo esquelético. Os dois são músculos estriados, tá? O que vai diferenciar eletricamente a duração do potencial de ação. Histologicamente, principalmente pela presença dos discos intercalares. Tá? Vejam, aqui tem então uma figura ilustrando o potencial de ação e aqui abaixo uma figura ilustrando as permeabilidades iônicas ao longo desse potencial de ação. Bom, vocês lembram das aulas de biofísica que quando vocês tinham um neurônio ou um músculo que tinha uma atividade elétrica, você tinha um potencial de repouso, não é? Esse potencial de repouso tem uma série de variáveis que justificam esse potencial de repouso, principalmente devido à presença de canais, chamados canais de vazamento de potássio. Então, o potássio está transitando ao longo da membrana, o que mantém a célula numa certa voltagem e constante. Alguma coisa acontece nessa célula em que ela despolariza. E aí eu tenho a abertura de canais de sódio sensíveis à voltagem. Não é? Esses canais apresentam uma cinética de duração. Esses canais se abrem, se fecham e vão ficar inativados. E aí eu tenho a repolarização, onde eu tenho a abertura de canais de potássio, também sensíveis à voltagem, porque a célula estava despolarizada. Esses canais permanecem abertos durante um tempo maior, por isso que eu tenho um período chamado de hiperpolarização, e aí a célula retorna ao repouso. Certo? Então essas seriam as permeabilidades iônicas de um neurônio ou de um músculo estriado esquelético. Já comentei com vocês as permeabilidades iônicas do nódo sinoatrial. E vejam, se nós olharmos essa figura, nós temos uma fase do repouso, e nessa fase do repouso, qual que é o íon que está prevalecendo aqui? Íon potássio. São os mesmos íons que também mantêm o potencial de repouso num neurônio ou num músculo estriado esquelético. Tá? Alguma informação vai chegar para tirar essa célula do repouso. E essa informação que chega é uma informação elétrica vindo aqui do nódo sinoatrial. Tudo bem? Vai promover um distúrbio nessa célula, permitindo a abertura de canais de sódio, sensíveis à voltagem. Tudo bem? Sódio vai entrar dentro da minha célula, promovendo uma despolarização, assim como no músculo estriado esquelético também, ou como no neurônio. E aí eu vou ter uma fase bem curta, em que eu vou ter uma abertura de alguns canais de potássio na tentativa dessa célula se repolarizar, assim como acontece no neurônio e assim como acontece no músculo esquelético. Só que eu tenho a abertura, isso porque a célula cardíaca é diferenciada, de canais de cálcio. Existe uma permeabilidade muito grande a cálcio no músculo cardíaco e vocês vão entender o porquê disso, porque isso vai ser essencial para a contração muscular. E aí nós abrimos canais de cálcio sensíveis à voltagem. Os mesmos canais de cálcio que são importantes para a despolarização do nódo sinoatrial. O cálcio apresenta uma cinética a esse canal e ele permanece aberto durante um certo período de tempo. Quando esses canais se inativam, a célula, esses canais se fecham e abrem canais de voltagem dependentes para potássio. E aí a célula repolariza. Tá? E aí eu tenho abertura de canais de potássio e a célula se repolariza. Vocês lembram que nós comentamos sobre aqueles experimentos quando nós fazíamos a estimulação do ventrículo durante a fase de contração ou durante a fase de relaxamento. E nós chegamos à conclusão aqui na aula de que provavelmente quando eu estimulava o músculo cardíaco durante a fase de contração, nós não tínhamos uma resposta
frente a essa estimulação, porque provavelmente nós estávamos no chamado período refratário absoluto. Isso vocês chegaram a essa conclusão, não é? E quando eu estimulava as minhas contrações cardíacas durante o período de relaxamento do coração, eu observava um fenômeno que eu comentei com vocês que é chamado de extrasístole, onde eu conseguia gerar uma nova contração, mas de menor magnitude. Lembram disso? E nós chegamos à conclusão de que nós estávamos no chamado período refratário relativo, onde alguns canais de sódio sensíveis à voltagem já estão disponíveis para serem abertos novamente, portanto eu conseguia gerar uma resposta de menor magnitude, porque nem todos estavam disponíveis para serem abertos novamente. Por isso a resposta era menor. Bom, se olharmos essa figura, nós podemos avaliar que o período refratário absoluto, o PRA, tem uma duração considerável. E o período refratário relativo coincide com o período de repolarização. Diante disso, nós chegamos à conclusão também que a resposta mecânica frente a uma atividade elétrica deveria ser muito próxima à resposta, a resposta elétrica e a resposta mecânica deveriam ser muito próximas uma da outra. O que difere de um músculo estriado esquelético, onde primeiro eu tenho um potencial elétrico muito rápido e posterior eu tenho uma resposta mecânica. O que difere no músculo cardíaco, em que a resposta elétrica e a resposta mecânica ocorrem quase que simultaneamente. Não pode ser simultâneo, tá certo? Porque primeiro eu tenho que ter uma resposta elétrica para na sequência ter uma resposta mecânica. Eu tenho que ter um tempo aí de duração. O que faz com que isso aconteça é a chamada manutenção do potencial de ação, ou também chamada fase de platô, que é a manutenção do potencial de ação devido à abertura de íons cálcio. Tá bom? Então vejam, novamente, se eu tenho aqui um potencial de ação ventricular, tá? De um miócito ventricular. Na minha fase 4, que é a fase do potencial de repouso, o que eu tenho? Abertura de canal de potássio. Né? Potássio que mantém a minha célula cardíaca, o meu miócito cardíaco, em repouso. Tá? Quando o estímulo vindo aqui do nódo sinoatrial atinge essas células, essa célula vai sair do repouso e vai despolarizar na chamada fase 0 do potencial de ação. E nessa fase 0 eu tenho abertura de canais de sódio, abertura de canais rápidos de sódio, são canais sensíveis à voltagem, a célula despolariza. Tá? E aí eu tenho um breve momento em que, veja, ao final dessa despolarização, os canais de sódio vão se inativar pela própria cinética dos meus canais. E aí a célula vai tender a se repolarizar. E nessa fase eu tenho abertura de canais de efluxo de potássio. Então o potássio está saindo da minha célula vai repolarizando, mas esses canais rapidamente são inativados, porque abre-se, isso específico do músculo cardíaco, tá? Isso não acontece no músculo esquelético, nem no neurônio, abre canais de cálcio sensíveis à voltagem. Então veja que vai se inativando os canais de potássio e abrindo os canais de cálcio sensíveis à voltagem. Canais lentos de cálcio. O fato de serem canais lentos significa que o íon vai transitando lentamente ao longo da membrana, ou por isso que o potencial é mantido durante alguns milissegundos a mais do que uma célula neuronal ou do que um músculo estriado esquelético. Bom, esses canais de cálcio se inativam, tá bom? Como qualquer canal iônico,
E aí nós vamos abrir outros canais de potássio sensíveis à voltagem, e aí eu tenho uma repolarização da minha célula, do meu miócito cardíaco. Tudo bem? Dúvidas? Não? Bom, não vou ficar repetindo aqui novamente, vocês têm esses slides, eu acho que eu passei para vocês já esses slides. E aí nós temos as fases do potencial de ação. Então, fase 0 seria a fase do repouso. Desculpa, fase 4, a fase do repouso. Fase 0, a fase de despolarização rápida, depende de sódio. Início de uma repolarização depende de potássio. Manutenção, fase do platô, depende de cálcio. Repolarização, depende de potássio. Tá bom? Bom, e aí a gente pode chegar nessa figura, onde o que nós temos nessa figura? Um coração, algumas estruturas cardíacas já discutidas na aula passada, uma região especializada aqui no átrio superior direito, nó do sino atrial, que gera uma atividade elétrica, então veja o potencial clássico aqui do nó do sino atrial, período de despolarização lenta, atinge o limiar, gerou o potencial de ação, e essas vias são transmitidas para onde? Para o átrio. No átrio, o que eu tenho? Miócitos atriais. Tá? Então veja que o potencial de ação é diferente. É um potencial de ação de um miócito atrial. Quando estimulada, gera uma resposta mecânica, tá? Que é a contração. O nó do átrio ventricular, veja uma característica semelhante à do nó do sino atrial. Por quê? Porque no nó do átrio ventricular eu tenho células diferenciadas também, com características de serem intrínsecas à geração da atividade elétrica. E aí esse potencial é transmitido para as várias regiões do coração, seguindo, obviamente, um trajeto por onde esse potencial de ação tem que ser percorrido. Caso contrário, nós teremos as chamadas arritmias cardíacas. Então, tudo isso que foi mostrado aqui para vocês envolve propriedades elétricas de células cardíacas, certo? Células, então, individualizadas, tá? Do nó do sino atrial ou de miócitos atriais ou ventriculares. Bom, mas vocês já devem ter ouvido falar do chamado... todo mundo assinou a lista? Vai passando para quem. Lembrem-se de assinar os 2 dias, tá? Segunda e de hoje. Vocês já devem ter ouvido falar do chamado eletrocardiograma, né? Muitos de vocês já devem ter feito um exame de eletrocardiograma, né? E o que é o eletrocardiograma? Bom, é o registro da atividade elétrica do coração. Nós não estamos vendo aqui a atividade elétrica do coração, só que nós estamos vendo células individuais do coração. Quais células? No nó do sino atrial ou células ventriculares ou atriais.